Vou falar agora sobre um dos assuntos que traz maior polêmica dentro do seguro automóvel. Embora as seguradoras tenham diminuído muito o número de perguntas do seu questionário de avaliação de risco, o questionário ainda existe, o famoso perfil ainda existe. E a gente precisa ficar atento tanto na orientação que dá para o cliente, quanto a de repente a entender se o cliente não está omitindo alguma informação para a gente ali naquele início de contratação. Então, hoje, com esses questionários mais enxutos, as perguntas, né, que ainda prevalecem aí na maioria dos questionários se referem a quem é o principal condutor, CEP de pernoite, utilização do veículo e se tem condutores entre 18 e 24 ou 25 anos. Quando a gente fala da questão do principal condutor, ainda prevalece aquela regra que é praticamente universal. A seguradora determina que o principal condutor é aquele que dirige o veículo 85% da semana. 85% da semana dá ali uns 6 dias. Então, quando a gente fala de condutor eventual, esse condutor vai dirigir aí uma vez na semana. Então, a gente precisa ter isso muito claro para passar a orientação correta para o cliente. Algumas seguradoras mais novas, como Justus, a própria Darwin, se eu não me engano, eles determinam que o condutor principal é aquele que dirige 60%, então tem um percentual maior, mas na maioria das seguradoras esse condutor é definido como aquele que dirige 85% da semana. Se o cliente não tiver como determinar quem é esse principal condutor, tem semana que dirige mais eu, tem semana que dirige mais a minha esposa, meu filho, vai prevalecer a informação do condutor mais jovem, que normalmente é o perfil mais agravado. Então, na ausência do principal condutor, deve-se informar aquele mais jovem entre todos os que dirigem. Quando a gente fala da questão condutores entre 18 e 24 anos, 18 e 25 anos, algumas seguradoras também já extraíram essa pergunta do seu questionário. Nesse caso, prevalece aquela questão do condutor eventual, vai poder dirigir ali uma vez na semana. Naquelas que perguntam se existem condutores nessa faixa etária, mesmo que você informe sim, esse condutor também é aquele que vai dirigir 15%, ou seja, é um dia só. Tem seguradoras que dão a possibilidade de você fazer a contratação com condutor indeterminado, principalmente quando se fala de uma contratação PJ ou para um veículo comercial, e sempre que for realmente um veículo aí que é utilizado por diversos condutores, é o que a gente orienta, né, fazer sem o perfil para que, não tenha problema ali na indenização. Em relação à utilização do veículo, normalmente ele tem uso profissional, uso particular, prestação de serviço. E aí também precisa estar atento, porque tem seguradoras que ampliam um pouco essas opções em relação à utilização. Então, tem seguradora que uso profissional para ela é aquele uso que o cliente vai utilizar para visitar cliente, para, de repente, vender um produto próprio. Tem outras seguradoras que não, que pedem para enquadrar de forma diferente. Então, também é necessário analisar na seguradora se o uso for diferente, você precisa entrar lá naquele questionário, mesmo que você faça uma cotação inicial ali no multicálculo, depois você tem que pegar aquela cotação, de repente, da seguradora que você quer apresentar e olhar direto no sistema da seguradora se existe ali um uso que é mais adequado àquele uso que o cliente faz. CEP de pernoite vale também a mesma questão aqui quando a gente fala de perfil mais agravado de motorista. CEP de pernoite é onde o veículo pernoita. Quando é PJ, se não tem ali um CEP de pernoite principal, normalmente se informa a sede da empresa. Agora, quando o cliente fala assim, o meu veículo pernoita em mais de um lugar, vai valer aquela questão também de você informar o perfil mais agravado, então o CEP mais agravado. Então o cliente passa 3 dias em São Paulo, 3 dias no interior de São Paulo. Vai prevalecer o CEP de São Paulo, que normalmente é o CEP mais agravado.
Em relação à responsabilidade no preenchimento, o segurado ele tem responsabilidade pelas informações prestadas e o corretor é o responsável por esclarecer e validar essas informações. E a gente já sabe aqui que a consequência na informação incorreta ou na omissão pode, acarretar na negativa. A gente sabe que hoje em dia tem aí a nova lei, faz com que a seguradora só negue se ela tiver, como se diz, como provar que o segurado omitiu aquela informação sabendo que aquilo traria para ele um agravo de prêmio, e hoje em dia é muito fácil que as seguradoras consigam provar. Por quê? Porque muitas vezes o cliente vem, pede para fazer a cotação no nome dele, depois pede para fazer no nome da mãe, pede para fazer no nome do pai, essas informações ficam registradas na seguradora. Então, se num possível sinistro, a seguradora verificar lá, ele cotou primeiro no perfil dele, ficou muito caro, ele foi e fez no perfil da mãe, a seguradora tem como prova que ele optou em contratar um seguro mais barato. E aí você, como corretor, precisa ter a prova de que você orientou ele a fazer a contratação correta. Aqui até coloquei aqui uma mensagem de fixação. O questionário de risco não serve para baratear o seguro, mas sim para garantir que ele funcione quando o cliente realmente precisa utilizar. Então, essas são as informações sobre o questionário de avaliação de risco. Sempre ter muita atenção no preenchimento e, principalmente, em orientar o cliente de forma correta e se negar a fazer manipulação para que o custo fique melhor.